Meu nome é Eduardo Ferracasco Fiori e eu venho conversar com vocês sobre a nova edição do Lex Subhats, que foi lançada recentemente em Chicago, no ano de 2025, e explicar um pouquinho das alterações relacionadas aos implantes de silicone. Olhando para essa nova edição do BIHADS, que tem poucas alterações em relação aos implantes de silicone em relação à quinta edição, que foi a versão anterior, que é datada de 2014, a gente vê que tem poucas alterações nos descritores para os implantes de silicone. E uma pergunta que se faz é que será que o Colégio Americano de Radiologia ele está sendo negligente na abordagem da doença do silicone? Então, a gente, durante os últimos 4 anos, a gente enviou vários e-mails para o comitê do Léxico BIHADS, sugerindo que fossem feitas mudanças no léxico para poder facilitar o diagnóstico, especialmente do extravasamento de gel e da avaliação das cápsulas fibrosas. A gente mostra que a ressonância ela tem uma alta sensibilidade, ela é muito capaz de mostrar que as cápsulas e os implantes eles têm uma degradação com o tempo. A gente tem mais de 20 trabalhos publicados sobre o tema e a gente mandou esses trabalhos para o comitê, que foi super receptivo de início aos nossos trabalhos. Mas a resposta que a gente tem é que não, a gente realmente acredita que o colégio americano ele não está sendo negligente em relação aos implantes desse novo léxico do BIHADS. E aqui para frente a gente vai explicar o porquê que ele não está sendo negligente, quais são as alternativas para a gente poder fazer o diagnóstico das alterações nos implantes de silicone. Gostaria de pedir para vocês que curtissem, compartilhassem e se inscrevessem no nosso canal, que ajudaria bastante o nosso trabalho. Então vamos lá. Essa daqui é a nova edição do Lex Subhats, a 2025. E como eu já falei, ela tem pouca alteração em relação aos implantes de silicone em relação à versão anterior, que é datada de 2014, a quinta edição. Qual que é a principal função do BIHADS? Então, quando a gente tem um escopo de algum trabalho, é que ele vai ter que chegar em um objetivo. E, geralmente, a gente tem que seguir muito à risca aquele objetivo. Toda vez que a gente agrega valor ou que a gente acaba saindo um pouquinho da rota, que a gente tem um desvio de finalidade, o nosso objetivo final e principal, inicial, ele acaba sendo afetado. Quando a gente vai ver o BIHADS, que é o Breast Imaging Reporting Data System, ele foi idealizado para que a gente fizesse uma padronização das terminologias e dos laudos médicos, especialmente para a gente poder fazer um screening e diagnóstico do câncer de mama. Então, ele é dedicado para poder fazer o diagnóstico do câncer de mama. E uma das funções secundárias do BIHADS é fazer uma auditoria para ver se esses programas de rastreamento eles estão funcionando de uma forma adequada ou não. E muito ele é afetado por resultados falsos positivos e falsos negativos. Então, aqui mostrando a proposta do Lex BIHADS, né? Então, que é para poder padronizar os laudos, facilitar a comunicação e permitir que a gente faça o manejo dessas lesões que são vistas pela ressonância, mamografia, ultrassom e fazer uma auditoria dos serviços. Todo esse contexto do BIHADS ele é relacionado e ele é dedicado para a detecção de câncer de mama. Então, o objetivo dele é detectar o câncer de mama. Quando a gente pega nesse novo BIHADS e vai ver a seção de implantes, a gente vê que o FDA ele recomenda que seja feita a ressonância magnética, especialmente para poder ver roturas silenciosas, então aquelas roturas que elas não têm uma clínica ativa, usando ressonância magnética 5 ou 6 anos depois da colocação do implante e fazer um controle 2 a 3 anos depois daquela colocação do implante. Segundo o Colégio Americano de Radiologia, eles mostram também nessa nova edição de que a Sociedade de Cirurgiões Plásticos dos Estados Unidos, em 2020, ela acredita que não é importante a gente recomendar nenhum tipo de controle ou de rastreamento de implantes com ressonância magnética para poder ver essas roturas silenciosas. Vale lembrar que esse artigo que eles utilizam, que é de 2020, ele é precedente ao entendimento do FDA de 2020 de que o implante ele causa problemas para as mulheres. Então, esse artigo que é utilizado no léxico atual, ele, no mínimo, ele está fora de data, ele é um estudo outdated e que eles basearam o léxico BIHADS num artigo que ele vem com vícios especialmente de tempo
em relação a de cronológicos, em relação ao tempo que ele foi utilizado. Uma coisa que é interessante, que no léxico BIRADS, eles falam que para avaliação dos implantes de silicone, não é recomendado a utilização do meio de contraste. E quando a gente não usa o meio de contraste, a gente automaticamente não usa o léxico BIRADS. Porque para poder dar um BIRADS e classificar o câncer, essencialmente a gente precisa ter o uso do contraste. Isso mostra que o léxico BIRADS, nessa nova versão, ele não está muito preocupado com as alterações do implante. Ele se mantém preocupado com o rastreamento e diagnóstico do câncer de mama. Quando acontece uma preocupação, se ele começar a se preocupar em relação aos implantes de silicone, ia ter muito resultado falso positivo, que iria afetar as auditorias do léxico do BIRADS, dos resultados, podendo gerar resultados falsos positivos. E isso seria catastrófico do ponto de vista de rastreio do câncer de mama, porque a gente estaria dando mais diagnóstico de câncer de mama para lesões que não têm relação com câncer de mama. Então, quando a gente tem um, um escopo bem programado, que é o do BIRADS, que é detectar o câncer de mama, você não pode muito fugir da regra. Quando a gente agrega o valor que seria o das complicações do implante de silicone, a gente vai ter um desbalanço do balanço inicial, que seria do escopo inicial do léxico, que é para poder detectar o câncer de mama. Quando a gente agrega valores então a gente agrega valores no nosso escopo inicial, a gente, invariavelmente, a gente vai ter um desvio de finalidade. E isso vai ter um impacto direto na auditoria do câncer de mama. E esse é um dos motivos que o BIRADS, ele não considera as alterações do implante de silicone no léxico BIRADS atual. Como eu falei antes, o léxico ele é dedicado para o screening de câncer de mama. E toda a auditoria é feita em relação ao screening do câncer de mama. Mas quais são as consequências da gente não usar e não classificar o gel bleeding nas pacientes que têm implante de silicone? Que a gente acaba cerceando as pacientes que têm um implante e que têm os sintomas da doença do silicone de ter um diagnóstico. Usando o léxico BIRADS atual, praticamente, a gente vai dar um exame normal para as pacientes, o que vai desconstruir toda a história clínica que ela tem relacionada à doença do silicone. Então, essa ação que o BIRADS tem, que é focado para poder detectar o câncer de mama, se a gente não tiver nenhum tipo de alternativa, a gente vai deixar de fazer diagnósticos importantes para pacientes que estão sofrendo de doenças relacionadas ao implante de silicone. Então, aqui a gente mostra aqui e explicando que o léxico BIRADS ele não é negligente em relação aos implantes de silicone, porque não é o escopo inicial do léxico classificar esses implantes. Porém, hoje o colégio ele não permite, ele não fornece nenhuma ferramenta para que a gente consiga classificar os implantes e faça uma auditoria paralela àquela auditoria realizada pelo léxico BIRADS. Por isso, no ano de 2024, a gente resolveu montar um léxico dedicado aos implantes de silicone. E a gente acredita que o implante de silicone ele tem que ser feita uma avaliação diferente daquela do rastreamento do câncer de mama. Um classificador que ele seja independente e recomendações que sejam independentes. Fazendo dessa maneira, a gente acaba não tendo uma contaminação dos resultados em auditorias, tanto para a detecção do câncer de mama, como no diagnóstico da doença do silicone e das complicações relacionadas à doença do silicone. A gente acredita que a gente vai ter uma discussão muito grande daqui para frente, que é em relação a como fornecer o diagnóstico para essas pacientes de uma forma alternativa ao léxico BIRADS. E eu realmente compreendo do BIRADS de não colocar essas alterações no léxico dele, porque o rastreamento do câncer de mama já é bastante criticado por conta do custo que ele é feito atualmente e muito dos resultados falsos positivos. Quando a gente tem esse desvio de escopo, a gente favorece com que a auditoria acabe sendo mais negativa para o léxico. Então, seria interessante a gente ter um léxico alternativo. Esse léxico que a gente criou, ele está disponível online, então no siliconlexicon.com. Quem tiver interesse consegue ver todos os nossos classificadores. Ele é um formato muito parecido com o léxico BIRADS, mas ele inclui, além da mamografia, ultrassom e ressonância,
a tomografia e o PET-CT. Obrigado pela atenção de todos.